Boa noite a todos os ouvintes aqui da nossa primeira webinar de 2022. Boa noite, Condino. Queria agradecer muito ao Condino por poder ter vindo aqui junto com a gente para participar. Ele, desde o começo que começamos a conversar, sempre foi incentivador, sempre achou importante esse esclarecimento para nós médicos, como também para a população, então dando todo o apoio e incentivando. Esse evento só foi possível pela parceria realizada entre a Clínica Previna e a Clínica Alergológica. O que eu gostaria de falar agora aqui no começo, que quando nós começamos a formatar esse encontro, o que me chamou muito a atenção é que eu tentei montar toda uma linha do tempo e percebi que tudo que nós discutimos lá logo em começo de março de 2020, na primeira webinar em abril, maio de 2020, falamos muitas coisas, tudo. E com esse tempo, algumas coisas realmente a ciência provou que não tinha eficácia, mas a maioria do que foi discutido, foi falado, ele conseguiu, foi desenvolvido, foi aperfeiçoado, foi acertado o tempo, se é após 6 meses, 3 meses, 5 meses, aí o tempo que foi discutido, eficácia ou não, mas quer dizer, eu acho que assim, praticamente a maioria do que foi discutido, a ciência foi atrás e realmente está tentando descobrir o máximo possível. Mas, para mim, ainda hoje, a doença Covid-19 é um grande mistério. A ciência deu muitas respostas e diferentes estratégias terapêuticas, mas muitas perguntas permanecem sem respostas e sem solução. Eu acho que isso que é importante a gente começar hoje no webinar, porque provavelmente que nós vamos falar aqui, no próximo ano, nós vamos estar ou realmente reverendando, confirmando, ou mesmo estamos mudando algum tipo de indicação ou não. Porque a Covid realmente, a gente tem muito que aprender e tem muito que desenvolver. O que me chamou muita atenção em todos os trabalhos, não vamos dizer todos, mas na maioria dos trabalhos que eu li, e no final, na conclusão, os autores sempre dizem os casos que foi realizado, quais foram os dados, tudo, e terminam sempre assim, precisamos de novos trabalhos, precisamos de mais número de casos, precisamos realizar um número maior de países, aumentar o número de sexo masculino e feminino, ou seja, esses novos trabalhos estão tentando, eles precisam melhorar realmente, aumentar o número de trabalhos no mundo para a gente poder descobrir melhor a doença. Então, é importante que durante todo esse tempo, no futuro, a ciência vai elucidar um grande enigma que é a doença Covid-19. Eu acho que nada melhor que o Condino para vir falar aqui hoje com a gente, porque ele está por dentro, lê dia e noite tudo sobre Covid e outras patologias, está muito envolvido nessa nação da Covid, então acho que é importante para ele. O Condino, ele é Antônio Condino Neto, tem um currículo extenso, mas vou aqui ser bem resumido. Ele foi formado pela Unicamp, professor titular de imunologia da USP e presidente do departamento de imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, realmente, ele é um imunologista, tá? Então, isso a gente pode colocar com ele como sendo imunologista e um estudioso no tema. Boa noite, Condino, bem-vindo. Boa noite, Verri. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui juntos hoje para discutir um tema de interesse público, que é entender melhor o que é a Covid, o que é essa doença, as manifestações dessa doença em adultos e em crianças, o porquê das diferenças e as melhores estratégias de combate à Covid. Então, nós aqui vamos procurar trazer os dados mais recentes dos estudos científicos, e esse seminário será na forma de um talk show, portanto, não haverá aula, exposição de slides, nós elaboramos um roteiro,
para ir apresentando os principais tópicos sobre o tema. E vamos procurar atualizar todos a respeito do que está acontecendo. E, antes de mais nada, veja, nós aqui não somos dogmáticos. A ciência não é dogmática. A ciência, ela se apoia na observação experimental e nas conclusões científicas, e à medida que as evidências vão surgindo, nós vamos avançando no conhecimento, rompendo paradigmas e introduzindo novos conceitos e novas práticas. Então, essa é a nossa sistemática de trabalho e, necessariamente, nós temos que ser flexíveis e aprendendo, assimilando os avanços da ciência. Bom, como que o Condino falou, a gente vai fazer um bate-papo, tá? Para a gente poder tentar discutir todos os temas importantes, as principais perguntas que a gente tem respondido. Eu gostaria de saber, Condino, primeira pergunta para você, como no início comentei, existe uma tendência. Desculpa, que saiu aqui o meu... Tá. Como no início comentei, existe uma sequência de fatos, eventos e descobertas científicas nesses 2 anos e seria interessante fazer um resumo para dar um respaldo nas próximas perguntas. O que você gostaria de relembrar sobre Covid-19? Bem, em primeiro lugar, é bom fazer aqui um pequeno resumo sobre o estado atual do conhecimento da doença. E aqui nós vamos procurar ajustar a linguagem, porque a live está aberta para o público geral e para os colegas médicos. Então, algumas horas nós vamos dar explicações com palavras bastante coloquiais, e em outros momentos a gente tem que subir um pouco a parte técnica para procurar com isso e atendendo a todos os interesses. Vamos lá. O agente causador dessa doença é um coronavírus. Ele posteriormente foi denominado como SARS-CoV-2. É um vírus de RNA, que tem 30 mil quilobases. O que significa isso? RNA é aquela molécula que transcreve proteínas, transcreve estruturas. Então, ele, por ser um vírus, necessariamente, ele é, entre aspas, um parasita intracelular. Esse vírus não vive sozinho na natureza sem penetrar nas células. E ele identificou a espécie humana como um alvo, como um parasita, interessante para ele procriar e se replicar. Ele tem as principais proteínas estruturais desse vírus, são a proteína N, que é do núcleo capsídeo, a proteína S. Essa proteína S é a famosa proteína S que permite com que o vírus se ligue ao receptor ACE2, e esse é o mecanismo de entrada do vírus nas nossas células. Então, ali ele entra, e já lá no citoplasma, ele vai se abrir e vai começar a usar as nossas células para se replicar. Portanto, assim, o mecanismo de entrada habitual é a via respiratória. O contágio desse vírus é respiratório. É o desenho dele, assim como, veja, o vírus do HIV, ele se transmite por meio da corrente sanguínea ou por fluidos biológicos. O SARS-CoV-2 é uma característica da espécie dele, ele tem essa característica, é um vírus de infecção respiratória. Então, ele utiliza as células do nosso aparelho respiratório, entra, ali ele começa a usar a nossa maquinaria de transdução celular e a se replicar.
Quando o coronavírus faz isso, ele entra ali e as células nossas, elas vão ter uma resposta imunológica inata, imediata, inespecífica, para tentar segurar essa infecção viral. Então, começam a ser liberados algumas citocinas, alguns fatores pró-inflamatórios, e isso vai atrair as células do sistema imunológico para o local da invasão e se inicia uma resposta imunológica, uma resposta inflamatória. A próxima etapa, a resposta adaptativa, ou seja, entram os linfócitos T e B. Os linfócitos T, eles dão o tom da resposta imunológica. Os linfócitos B produzem anticorpos. Então, dali, por razões genéticas, idade e comorbidades, essa reação pode levar a uma reação imunológica exagerada, uma resposta imunológica aberrante, uma inflamação extrema, que evolui para aquela forma do Covid grave, que nós tanto ouvimos falar. Passamos o ano de 2020 e até o começo de 2021 falando de unidade de terapia intensiva e de respiradores. Por quê? Porque nesse modelo de infecção, ela afeta primariamente o pulmão é o órgão de choque, e a reação inflamatória e a lesão principal se dá ali, e as pessoas entram em falência respiratória, por isso que elas têm que ser intubadas. Mas o vírus segue o caminho dele e vai atingir outros órgãos e sistemas. Existe receptor para esse vírus, o receptor ACE2, no coração, na vasculatura, no sistema nervoso central, nos rins, nos testículos, no intestino. Por isso que as pessoas podem ter dor de cabeça muito intensa, podem ter uma meningoencefalite por esse vírus, ter complicações neurológicas depois, tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. Essas pessoas podem desenvolver, sim, miocardite e pericardite viral, com vírus presente, atacando diretamente o coração, e é uma situação de difícil manejo. Pode levar a insuficiência renal, pode levar a quadros prolongados de diarreia, e, no caso dos testículos, pode levar à esterilização. Hoje já existem publicações na literatura com relação a essa coisa do testículo, mostrando aí a procura pelos serviços de urologia de homens que estão se descobrindo agora estéreis. Então, fica aqui uma pergunta: o que vai acontecer com os meninos que contraem Covid? Qual é o risco disso evoluir, por exemplo, como uma complicação da parotidite da cachumba, que também leva à esterilidade? Então, essas são questões sérias, né? Então, algumas são relacionadas à fase aguda da doença e outras são relacionadas já à fase crônica. Alguns pacientes cronificam, crianças, na fase aguda, podem desenvolver inflamação multissistêmica e as crianças também podem depois cronificar e apresentar o que se chama da Covid longa. Então, esse é um breve resumo, eu retorno para o VR comentar. Continuo, acho interessante aí expor qual seria a diferença da resposta do adulto e da criança, porque no adulto, como você falou, ela vai para um quadro mais pulmonar grave, que nós vimos muito no início da pandemia. E agora, nas crianças, o que a gente tem visto é que ela não tem um quadro pulmonar assim tão exacerbado, então a gente não vê realmente um quadro pulmonar. E o que a gente tem se preocupado é realmente o que acontece agora com essas crianças que estão pegando Covid, se elas vão desenvolver a síndrome inflamatória multissistêmica ou não agora após algumas semanas. Então, por que no adulto levou a um quadro pulmonar grave e na criança a gente não tem visto quadro pulmonar, e sim depois tendo um quadro mais inflamatório depois de 4 a 8 semanas? Porque acho que isso que agora também vai preocupar os pediatras, para esperar realmente o aumento de síndrome inflamatória multissistêmica. E também porque, assim, uma coisa que eu queria entender, seria assim, uma possível normalidade de resposta imune individual de cada um? A gente poderia pensar nisso, por que alguns evoluem bem, outros não evoluem?
porque uma das terapias da síndrome inflamatória monossistêmica, a gente sugeriu usar imunoglobulinas. Então, vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, comentar sobre a resposta imune do adulto, da criança, e depois nós falamos aí dos casos que complicam e cronificam. Bom, em primeiro lugar, assim, eu e o VR, nós somos pediatras, inclusive somos formados na mesma turma, fizemos residência juntos. Então, o primeiro entendimento é que a criança não é mini-adulto. Tanto é que existe o pediatra, que é um médico especializado em criança. Se criança fosse mini-adulto, não precisaria existir a pediatria. É um ser em crescimento e desenvolvimento. As crianças, quando nascem, elas não sabem andar, não sabem falar, não controlam o esfíncter, elas não sabem ler nem escrever. São aquisições que vão acontecendo com o chamado desenvolvimento neuropsicomotor. E vai por etapas. O sistema imunológico é igual. Existe um desenvolvimento imunológico que caminha com a idade. A criança, quando nasce, ela tem a sua função da chamada imunidade inata, se desenvolve relativamente rápido. Então, quando nós olhamos para o hemograma e olhamos para os segmentados, os neutrófilos, os monócitos, os macrófagos, o sistema complemento, logo no início da vida, né, nos primeiros 6 meses, existe sim uma deficiência nessa função, porque as células ainda são bastante imaturas. E nesse sentido, a criança, quanto mais jovem, menos resposta imune ela consegue apresentar. Com relação à imunidade adaptativa, que é aquela onde existe a chamada memória imunológica, que ela é mediada pelos linfócitos T e linfócitos B, os linfócitos B são os que fazem os anticorpos. Os linfócitos T é a chamada imunidade celular. São 2 leucócitos que têm receptores específicos para os diversos antígenos, para todas as substâncias estranhas ao nosso organismo. A resposta adaptativa, ela é específica. Então, eu vou ter um anticorpo contra a bactéria estafilococo, vou ter um anticorpo contra o vírus da hepatite, vou ter um anticorpo contra o vírus da Covid. Então, é tudo específico. As células T, mesma coisa, elas vão reconhecer os diversos micro-organismos especificamente. Então, esse é o conceito de clone. Então, a resposta imune, ela é clonal, ela é focada, ela é específica e gera memória. Mas a criança, com relação à imunidade celular, ela vai estar relativamente desenvolvida ali pelos 2 anos de idade. Ou seja, os primeiros 2 anos são críticos. Os anticorpos, nós temos IgA, IgM, IgG e IgE. Nós temos várias classes de anticorpos, tem 4 subclasses de IgG, 2 subclasses de IgA. IgA é um anticorpo importante, está presente nas mucosas. A IgG é o nosso principal anticorpo de memória. Então, quando nós pedimos um exame de sorologia, geralmente nós procuramos IgG e IgM. A IgM é característica da resposta imunológica aguda, recente, e a IgG é aquela que mostra a memória de longo prazo. Então, um teste que a gente faz, olha, gostaria de saber se um paciente lá tomou uma vacina, se pegou a vacina. Então, um dos recursos que o imunologista usa é pedir a sorologia para aquela doença no paciente que já tomou a vacina. Com isso, nós vamos saber se ele conseguiu fazer uma resposta imunológica. Bem, eu coloquei isso tudo para explicar que o COVID na criança é diferente do COVID no adulto. Então, o que nós aprendemos bastante em 2020 e 2021 foi a COVID no adulto. O adulto, ele se expõe mais, primariamente infecta o pulmão, é ali o órgão de choque, e é ali que ele faz uma resposta imunológica aberrante, que pode levar
ao dano pulmonar, com sequelas, com quadros agudos, insuficiência respiratória aguda importante, e depois com disseminação para os outros órgãos. Na criança, o quadro também é de infecção respiratória, mas a criança tem uma dinâmica um pouco diferente. Porque o sistema imune dela é menos reativo, ainda está em desenvolvimento, essa resposta inflamatória, inicialmente, pode não ser tão aberrante quanto a do adulto. Então, ficou aquela ideia, porque criança tira Covid de letra, a maioria é assintomático, e não complica. É diferente do adulto, que tem um monte de caso que vai para UTI. Mas calma lá, né? Porque realmente essa era a ideia em 2020 e em 2021. Aí vieram as estratégias de vacinação, a pandemia começou a apresentar sinais de melhora e de controle, as pessoas começaram a se expor mais, e o que sobrou? Sobrou a população de crianças que ainda não foi vacinada completamente. Agora, aqui no Brasil, agora que nós estamos começando a vacinar crianças. Então, as crianças agora passaram a se expor muito mais, e agora que nós estamos vendo, de fato, o quadro clínico num contexto mais amplo. Então, as crianças podem complicar, sim. Tem criança que pode evoluir, sim, para o quadro de insuficiência respiratória, ter que ser entubado, e pior do que isso, a criança pode desenvolver a chamada síndrome inflamatória sistêmica, o MIS-C, adaptando da sigla no inglês, que é uma doença inflamatória, uma resposta imune descontrolada frente ao vírus, envolvendo vários órgãos e sistemas, a vasculatura, o coração. A criança faz insuficiência renal, porque no rim tem muito receptor para esse vírus, e é um quadro clínico gravíssimo. Lembra um pouco a chamada doença de Kawasaki, que é um modelo também de inflamação sistêmica e vasculite sistêmica muito grave. Por isso, a estratégia de controle da síndrome inflamatória multissistêmica com imunoglobulinas e corticoide. As imunoglobulinas, os anticorpos policlonais, quando dados em alta dose, eles funcionam como um imunomodulador e também como um mecanismo de compensação imunológica. E os corticoides, eles entram para modular esse excesso de reação inflamatória que pode levar a criança à morte. Veja, o MIS-C, a síndrome inflamatória multissistêmica, ela tem agora uma estatística, pelo menos agora nos estudos iniciais, em torno de 3 para 100 mil. Se nós imaginarmos aqui na cidade de Campinas, que é uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, a região metropolitana, 3 milhões. Se metade disso for criança, 1,5 milhão, olha quantos casos de inflamação multissistêmica nós temos hoje, nesse minuto falando, e quanta criança pode morrer em decorrência disso. Então, o que as estatísticas já estão mostrando é que a mortalidade infantil por coronavírus está começando a saltar aos olhos e está começando a aumentar. Né? Por quê? Porque as crianças ainda estão apenas começando os protocolos de imunização. Só para, na síndrome inflamatória multissistêmica, nós tivemos, nesses 2 anos, 1.450 casos, e desde sendo 86 mortes. Então, quer dizer, já são dados já importantes que nós já temos antes da criança começar a ter os sintomas. Agora, você falou bastante em relação à síndrome inflamatória multissistêmica, mas eu acho que seria interessante a gente falar sobre o Covid, porque também me parece também uma normalidade da resposta imune. O que você acha da Covid longa, principalmente em criança? Em adulto, a gente já tem visto bastante já. É um estudo fascinante.
nós integramos um consórcio chamado COVID Human Genetic Effort. É um consórcio internacional que envolve muitos pesquisadores no mundo inteiro, em vários países, vários continentes, e com isso nós conseguimos coletar dados de incidência e evolução de Covid, né, em todos os cenários socioeconômicos e geográficos. Quando começou o consórcio, em 2020, nos chamou a atenção exatamente aquela fração de pacientes que se complicam e evoluem para o óbito. Veja, nós temos um vírus, posteriormente começaram a aparecer as variantes de maior ou menor infectividade e patogenicidade, e com evoluções, numa fração dos casos, muito grave e fatal. Na cabeça de imunologista, para a gente é assim, olha, uma fração de pacientes que evolui muito mal frente a uma infecção sugere que esse paciente tenha uma deficiência imunológica. Então, a nossa área de estudo, que é das imunodeficiências primárias, as chamadas imunodeficiências congênitas, a doença do menino da bolha, os erros inatos da imunidade, são todos sinônimos para o mesmo grupo, são aquelas crianças, né, ou adultos que, por razões genéticas, eles têm um defeito na resposta imune. Quando eu comecei a trabalhar com isso, 20, 25 anos atrás, nós tínhamos cerca de 20 doenças. Hoje são 450 doenças monogênicas. Então, já existem 450 genes envolvidos. Com relação à suscetibilidade a doenças virais, nós já temos genes com mutações genéticas relacionados, por exemplo, à influenza, a essa gripe que nós estamos tendo epidemia aqui recente, esse surto recente. Tem pessoas que morrem de H1N1 por suscetibilidade genética. O sistema imune não dá conta de lidar com esse vírus. Assim como a encefalite pelo herpes vírus, a hepatite fulminante é relacionado a um defeito genético, né, do sistema imune, e por aí vai. Veja, evolução do vírus da mononucleose, tem pacientes que se complicam com câncer, ou podem desenvolver uma síndrome hemofagocítica, que também é um fenômeno inflamatório brutal, e morrer disso por desregulação imunológica. Tem lá uma coleção de genes catalogados. Então, nós coletamos dados, o Brasil participou desse estudo, estou envolvido eu, a doutora Carolina Prando, no Hospital Pequeno Príncipe, e a professora Maiana Zatz, nossa colega da USP. Nós coletamos aqui muitos casos e analisamos o perfil genético junto com os colegas do consórcio internacional. Já identificamos mais de 10 genes relacionados a essa resposta. Então, meio que as pessoas que evoluem muito mal, elas têm uma suscetibilidade genética, está escrito, né, no código genético, que o risco delas é muito alto. Além disso, existe um segundo mecanismo imunopatológico, que é a autoimunidade. Essas pessoas que evoluem com a Covid longa, ou mesmo que elas se complicam numa resposta imunológica aberrante e insuficiente, elas desenvolvem autoanticorpos, ou seja, anticorpos que boicotam a resposta imune. Eles boicotam a produção das citocinas, que são moléculas muito importantes para orquestrar aquela resposta imunológica, e o paciente meio que ele está nadando num tanque de areia movediça, ele não consegue sair, senão nós fizermos uma intervenção
do ponto de vista imunológico, que possibilite ela sair dessa situação. Então, são fatores que o consórcio já identificou. Quem tiver interesse, nós temos a nossa lista de publicações, são coisas novas, e que vão dar um direcionamento novo para as futuras estratégias terapêuticas. Então, veja, para quem quiser ter vida longa, né, tem que ter um sistema imune equilibrado. Se faltar sistema imune, nós podemos ter infecções graves, podemos ter câncer, ou podemos ter uma desregulação imunológica, tendo doença autoimune, doença autoinflamatória, formas extremas de alergia, né? E isso tudo traz riscos e complicações para a saúde. Então, ideal é que você tenha uma resposta imune equilibrada e resolutiva, né? Que fique naquele meio termo entre a tolerância e a resistência. O Condino, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que a Fernanda Raffo fez: qual a faixa etária mais atingida pela síndrome inflamatória multissistêmica? E, assim, não sei se acompanhou um trabalho que o HC de São Paulo soltou hoje, em relação à Covid longa, que 43% das crianças que têm sintomas persistentes, com cefaleia, cansaço, dispneia, dificuldade de concentração. Dentro do que você explicou, dentro dessa alteração, você acha que são essas pessoas que realmente têm alteração genética para explicar esse quadro? Vamos lá. Com relação à idade, então, vamos imaginar o cenário de 0 a 20 anos. Eu vou colocar aqui para você a incidência por 100 mil da síndrome inflamatória multissistêmica. Então, até os 5 anos de idade, 2,3, de 5 a 9, 2,9, de 9 a 13, 2,2, de 13 a 17, 1,5 e acima de 20, 0,4. Portanto, é uma coisa da criança pré-escolar, escolar e o pré-adolescente. Ou seja, a criança mais jovem, o adolescente mais jovem, é onde nós temos o pico de incidência da síndrome inflamatória multissistêmica. Com relação à Covid longa, os colegas analisaram os dados clínicos, mas eles não estudaram a fundo os motivos. O que o nosso consórcio mostrou exatamente é uma coleção de genes e mutações relacionadas a esse quadro. Então, se nós formos investigar essas crianças que foram objeto do estudo mencionado pelo Dr. Verri, é altamente provável que a gente encontre essas mutações genéticas ou mecanismos imunopatológicos de autoimunidade que expliquem ou uma evolução intempestiva da doença ou a cronificação dela. Tem outra pergunta, acho que você poderia responder agora, da Lívia, que tem observado um aumento significativo de casos de crianças com diabetes tipo 1 no último ano, em crianças que tiveram Covid. Já foi avaliada a possibilidade da relação de autoanticorpos pós-Covid com uma das causas desse aumento? Só a pergunta depois que a Selena fez, depois a gente vai falar sobre Coronavac, eu acho que ele responde na hora da Coronavac. Tá bom? Com relação a diabetes tipo 1, é exatamente esse o raciocínio. Nas crianças suscetíveis, um dos aspectos da resposta aberrante da Covid longa, ou mesmo da síndrome inflamatória multissistêmica, uma das facetas são os autoanticorpos que vão atingir o pâncreas. Eles vão destruir o pâncreas e vão levar à ocorrência da diabetes tipo 1, com todas as complicações. Então, diabetes infantil, diabetes tipo 1, pós-Covid, é uma das complicações previstas, infelizmente.
A outra pergunta era sobre Coronavac. Mas acho que poderia responder a hora que você falar de Coronavac. Isso, tá bom. Achei importante a gente discutir Covid longa e também a síndrome inflamatória multissistêmica em criança, pois acho que isso depois vai ajudar muito na hora da decisão se vamos ou não indicar vacina para as crianças, tá? Eu acho que isso é importante, a colocação de todos esses casos, porque a discussão que eu vejo em criança está somente baseada, é caso leve, evolui bem, não tem problema, então ninguém está discutindo o que possa vir acontecendo com essas crianças que estão pegando Covid agora, principalmente agora no início de 22. Bom, continuo, acho que a gente podia agora começar a entrar a falar alguma coisa de vacina, mas seria interessante você explicar a importância da vacina em todo esse período que a gente passou desde 1796, quando foi descoberta a primeira vacina de varíola. Eu acho que a gente tem toda uma história de vacina. No século passado foi considerado a maior invenção do ponto de vista de saúde pública do mundo foi a imunização. Então, assim, a gente no início percebia que era a partir de 1925, era uma vacina a cada 50 anos que se descobria. A partir de 1990, era uma vacina a cada 4 anos que estava sendo lançada. E o que a gente vê agora, em 1921, que 3 a 5 vacinas foram descobertas nesse período. Então, existe muita discussão sobre vacina, mas eu acho que a gente tem que, como tudo, a história pode embasar a gente a tomar algumas decisões. Eu acho que isso a história pode ajudar. Então, acho que seria interessante você comentar alguma coisa da importância da vacina, para depois você poder explicar um pouco sobre a vacina do Covid agora. Bem, a imunologia surgiu com o estudo das vacinas. Então, hoje eu até brinco com os colegas infectologistas roubaram as vacinas de nós imunologistas, porque conectaram isso com as doenças infectocontagiosas, mas, na verdade, o berço da imunologia são as vacinas. As vacinas, elas foram concebidas e o começo da história toda foi com os imunologistas. Descobrindo que elas podem levar a uma resistência contra determinadas doenças que têm um potencial de complicar e levar a sequela e morte. Nós temos vários exemplos. Eu vou citar alguns que, durante a nossa residência, que foi feita nos anos de 85, 86, 87, nós somos médicos dessa geração, eu vi criança internada morrer por sarampo, vi criança com tétano morrer, crianças com varicela hemorrágica. Então, essas doenças todas, né, são doenças que podem ter um desfecho fatal. E as vacinas vieram para estimular o sistema imune, e elas, o foco principal é prevenir as complicações e reduzir a mortalidade. Em alguns casos, dependendo do modelo de infecção viral e da própria constituição da vacina, nós conseguimos interromper a circulação do vírus ou da bactéria, né, e até extinguir a doença. Hoje, nós consideramos que a varíola é uma doença que foi extinta da humanidade. A polio, quase que extinta, existem alguns focos, ainda devido a problemas de falha na cobertura vacinal, mas as vacinas, em conjunto com as medidas de higiene, saneamento básico e o desenvolvimento de medicações para hipertensão, diabetes e controle do câncer, levaram a nossa expectativa de vida, né, na virada do século XX, que era de 30 a 40 anos de idade, depois subiu para 50, 60, e hoje nós estamos confortavelmente sentados na cadeira dos 70, 80 anos. Então, a nossa longevidade aumentou, não é por mutação genética, não. Aumentou porque nós limpamos a água, criamos o saneamento básico, o saneamento público, e passamos a ter acesso aos serviços de saúde, diagnóstico e a medicações.
Então, eu sou um médico que adora remédio. Graças a Deus tem remédio, graças a Deus tem vacina. E isso vem melhorando muito a nossa qualidade de vida e a nossa expectativa de vida. Eles estão aí para nos ajudar. E as vacinas, realmente, talvez seja uma das principais, ou a principal descoberta tecnológica do ser humano, porque elas são um tipo de medicação de caráter preventivo que previne complicações e previne a mortalidade por doenças infecciosas que nós podemos evitar isso. Condino, eu vou fazer uma pergunta que eu acho pertinente agora, que você já pode ter falado, já falou alguma coisa, que é do Marcelo Miranda. É fato que crianças, em geral, têm pouca chance de transmitir o coronavírus, em que, em geral, contágio parte dos adultos? Eu acho que em cima daquela tua explicação que você falou do parte pulmonar, acho que poderia ser respondido. Não sei o que você acha. Existe uma diferença aí, um pouco da dinâmica. Quando os trabalhos científicos que foram desenvolvidos aí no último ano, o adulto, ele tem como órgão de choque o pulmão e ele transmite ainda o vírus pela via respiratória e pelo intestino por um prazo relativamente mais curto comparado da criança. Então, ao contrário do que se propaga aí pelas redes, as crianças têm uma característica que já foi, aliás, observada desde 2020, que é a excreção prolongada de vírus pelo intestino. Mais ou menos parecido com os casos da polio. E aí as crianças podem transmitir, sim, por contaminação oral fecal, né, e devido aos hábitos de higiene, esse vírus ganha via respiratória e ele pode infectar outras pessoas via respiratória ou através do próprio intestino. Isso, inclusive, é uma das hipóteses do porquê também as crianças desenvolvem síndrome inflamatória multissistêmica. Uma das hipóteses é que o intestino, aconteça uma quebra na barreira do intestino e a penetração do vírus pelo trato digestivo favoreça o desenvolvimento da síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma característica da criança. Portanto, a ideia de que a criança transmite pouco é falsa. A criança transmite sim muito, mas de uma maneira diferente do adulto. Agora está entrando várias perguntas sobre vacina. Eu acho que seria interessante, então, você talvez começar a falar sobre as vacinas atuais disponíveis de coronavírus, disponíveis no Brasil. Você quer que eu já faça algumas perguntas e você já vai, na hora que você for falando, você já vai comentando? Eu acho que eu vou explicar as 4 vacinas que nós temos e como elas funcionam. Tá. E daí a gente já fala também do esquema de vacinação, aí a gente entra nos detalhes. Então, nós vamos falar de 4 vacinas, não adianta ficar falando de todas que existem no mundo, vamos falar que nós temos aqui. Coronavac, a vacina AstraZeneca, a vacina Janssen e a vacina Pfizer. A Coronavac é uma vacina baseada em vírus total inativado. A dose é de 3 microgramas, ela é igual para adultos e crianças, é a mesma dose, e ela induz uma resposta imunológica celular e humoral, ou seja, ela ativa células T e células B. A eficácia da Coronavac para adultos, aqui no Brasil, que os trials começaram com adultos, ficou numa faixa de 50 e poucos %, na Turquia foi 80%, no Chile foi uma faixa intermediária, enfim, variou conforme o país, mas ela tem uma característica importantíssima, que é praticamente reduzir quase totalmente
a questão de hospitalização por complicações e a mortalidade. Portanto, era uma vacina de vírus inativado, ou seja, se alguém tomar Coronavac, não vai ficar com medo de que vai pegar coronavírus, não é vírus atenuado, tá? É vírus morto, inativado. Aí nós temos duas outras vacinas que têm uma tecnologia meio parecida, que é a vacina Janssen e a vacina AstraZeneca. Nós chamamos a plataforma de biotecnologia, né, o vetor, é um adenovírus modificado, é um vírus que pega a via respiratória, e ali esse vírus ele é manipulado geneticamente para expressar a proteína S do coronavírus. E é uma vacina com base em DNA. Então, ao receber essa dose da vacina Janssen ou da AstraZeneca, existe uma cópia, uma transcrição da proteína S, e a proteína S passa a estimular o sistema imune, a imunidade celular, imunidade humoral, de novo, células T e células B, produção de anticorpos, mas com anticorpos antiproteína S. E com isso, o que nós queremos é bloquear que o vírus penetre nas células nossas. Você cria uma barreira ali. Seria como se estivesse plastificando o receptor ACE2 e o vírus não consegue penetrar porque o anticorpo não deixa. Eficácia da AstraZeneca também varia conforme o trial, foram feitos muitos trials no mundo inteiro, variou aí de 65%, 70%, 80%, alguns casos até mais do que isso, e também é uma vacina que contribui significativamente para a redução das complicações e da mortalidade. Ela e a Janssen. O esquema das duas é um pouco diferente, a AstraZeneca precisa de 2 doses, a Janssen é dada em dose única. Já a vacina da Pfizer, que é a vacina que mais suscita discussão nas redes sociais, é a chamada vacina de RNA. Veja, o que tem na vacina da Pfizer é uma sequência de RNA que codifica a proteína S, e no final dela, né, ou seja, a transcrição do RNA é sempre no sentido 5'3", isso é um termo de biologia molecular, que é assim que a transcrição acontece na natureza, e lá no final ela tem uma manipulação de biotecnologia com um código de parada. Ou seja, nós tomamos uma dose dessa RNA, ele transcreve uma cópia de proteína S e parou ali. Esse RNA não tem vida própria. Ele é autolimitado. E só codifica a proteína S. Então, brincando um pouco aí com o público, não tem jacaré, entendeu? Não tem cobra, não tem sapo, não tem lagarto. É somente proteína S que tem a transcrição de proteína S que tem nessa vacina. E é somente uma cópia. Ela não vai se integrar no nosso genoma. Então, ao receber essa vacina de RNA, ela é injetada na nossa célula muscular, é uma injeção intramuscular. E ela nem chega a penetrar no núcleo das células musculares. Ela fica no citoplasma. Né? Por quê? Porque é ali que o RNA mensageiro é codificado em proteína. Então, o máximo que ela utiliza das nossas células musculares é do sistema ribossomal para fazer a cópia da proteína S. A proteína S começa a ser liberada das células musculares, ela vai drenar, vai de encontro às células do sistema imune, e daí os linfócitos T e B vão tratar de produzir, os linfócitos B vão produzir os anticorpos, antiproteína S, né, que vão bloquear a entrada do vírus pelos receptores ACE2. Então, toda essa falação com relação a vacinas do DNA e vacinas do RNA é transcrição autolimitada e, do ponto de vista de biotecnologia, é inserido um código de parada. Essas vacinas não têm vida própria. Uma vez inoculadas, elas vão fazer aquela cópia da proteína S uma vez e
parou por aí. Não tem mutação de vacina. E ela não vai se transformar em outra coisa, a não ser proteína S. Eu acho agora que nós vamos começar a entrar realmente no interessante da webinar. Seria agora as grandes discussões, as grandes perguntas que nós temos que responder agora. Primeiro, o que você acha de vacinar as crianças? Vamos fazer a pergunta que todas as mães, os médicos têm feito aqui, sobre as vacinas de criança. Devemos vacinar? Se sim, como você justifica essa vacinação? Se você já quiser também, já respondendo, já diria, são seguras, efeitos adversos, miocardite, não sei se você já quer já emendar, já fala tudo de uma vez só, porque tudo são um emaranhado de perguntas que o pessoal tem e tem confundindo muito. Então, eu acho que seria interessante você tentar passar o que você acha, o que a ciência está mostrando, para a gente poder elucidar todas essas questões. Então, sim, tem indicação de vacinar a criança? Por quê? E é segura? Se você quiser falar sobre miocardite, seria interessante também já. Então, nós temos uma doença infecciosa, atualmente, que se tomou um rumo de pandemia, de alta infectividade e com uma incidência relativamente elevada de complicações agudas e crônicas e sequelantes. Isso justifica o desenvolvimento de vacinas, que foram desenvolvidas em prazo recorde devido ao estado de emergência de saúde pública. Não sou eu que acho, a ciência aponta, todos os trabalhos clínicos apontam que essas vacinas que estão sendo usadas aqui no Brasil e outras que existem mundo afora, contribuíram significativamente para a redução da morbidade e da mortalidade, ou seja, as doenças, as formas graves da doença vão diminuindo significativamente, as pessoas se contraem uma forma mais leve da doença e houve uma redução drástica da mortalidade. Isso está bem demonstrado na população adulta. Com relação à população infantil, os dados preliminares mostram que no caso, a Coronavac e a Pfizer, que a gente tem licenciado aqui no Brasil, elas têm uma eficácia superior a 90%. A taxa de conversão de anticorpos é altíssima. Qual vai ser o efeito disso a longo prazo, do ponto de vista de redução de mortalidade e de sequela? Os dados preliminares apontam um resultado tão bonito quanto aquilo que foi obtido com adultos. Então, ao longo deste ano, nós vamos continuar observando e coletando dados e constatar se realmente elas vão ter o mesmo perfil bem-sucedido que elas tiveram nos adultos. Mas dentro do que foi feito até o momento dos clinical trials, os dados são bastante animadores. Efeitos adversos. O Condino, poderia falar só uma coisa em cima de você, que você falou, se devemos ou não indicar, que eu acho que até responderia até a pergunta do Marcelo, quase tem algumas coisas interessantes, eu falar como pediatra aí, que nós temos que pensar também a criança, porque ela precisa voltar a ter uma vida normal, então ela precisa voltar às aulas, porque eu acho que a criança foi a grande prejudicada em todo esse processo de pandemia, ficaram praticamente 2 anos sem ter aulas, principalmente quem frequenta a aula pública. Então, nós precisamos fazer essas crianças voltarem às aulas, precisamos voltar essas crianças voltarem aos convívios dos avós, aos convívios dos familiares, a frequentarem festas, a frequentarem lugares públicos. Então, nós precisamos ter convivência. E para que ocorra isso, a gente precisa diminuir a circulação do vírus, a gente precisa que essas crianças não tenham o Covid, para elas poderem frequentar todo esse local. Então, Marcelo, respondendo até a tua pergunta, não foi só para a vacinação infantil, não foi só assim, em cima da síndrome inflamatória sistêmica, e nem só sobre também a Covid longa. A gente tem que pensar também que essas crianças têm que voltar ao convívio do dia a dia com os familiares e com os amigos e com a escola. Não sei se o Condino concorda com isso ou não.
Eu concordo inteiramente, porque, vamos dizer, a minha base aqui é de pediatra, eu sou um pediatra, vou continuar sendo pediatra. Eu só me especializei na área de imunologia, mas o raciocínio é esse: a criança não é mini adulto, ela é um ser em crescimento e desenvolvimento. Um dos grandes assuntos em 2020 e 2021 foram as sequelas comportamentais e prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças, que ficaram trancadas em casa, sem poder conviver com outras crianças e sem poder ter um desenvolvimento social e neurológico adequado. Então, isso também é uma morbidade. As crianças, acho que nós adultos, a gente faz home office, a gente sai para ir no supermercado, a gente faz, ou vai fazer um período parcial, presencial no trabalho. Se coloque no lugar de seu filho que está trancado dentro de uma sala, de um quarto, se você mora num prédio de apartamentos, e aquela criança o dia inteiro exposta a uma televisão, um jogo de videogame, ou na internet, vendo conteúdos inadequados, sem conviver com outras crianças e sem ter a devida atenção dos pais, porque os pais estão em casa trancados fazendo home office. Então, as crianças precisam voltar para o ambiente escolar, descer para o parquinho para brincar, passear, andar de bicicleta, jogar bola. É assim que uma criança se desenvolve. E o que vai possibilitar isso, sim, é a imunização, a vacinação. Então, para deixar bem claro, a ciência aponta os dados extremamente favoráveis para a imunização de toda a população. Até o momento, a gente tem estudos de 5 anos de idade para cima. Então, com isso, nós podemos afirmar que o ganho é muito grande, né? Então, assim, eu sou plenamente a favor da vacinação. A outra pergunta era, VR, sobre... Acho que agora seria interessante você falar sobre a segurança das vacinas nas crianças, que o pessoal tem discutido muito. Tem até uma pergunta aqui da Ana Carolina Espólipo, quer dizer, que você deve ter sido professor dela. Quando o senhor, por falar sobre vacinas, poderia falar sobre mecanismos de ação e segurança de ambas, para tentar desmistificar as ideias difundidas para o público em geral. Na realidade, essa grande discussão que está, a vacina, principalmente da Pfizer, se a longo prazo ela traria algum problema ou não. Tem muitos relatando que o medo é daqui 4, 5 anos, o que vai acontecer. Olha, o mecanismo de ação. Então, assim, basicamente, eu já abordei isso resumidamente, colocando aqui a Coronavac e a Pfizer, que são as vacinas que foram aprovadas para criança. Coronavac é vírus total, inativado. Então, ao se aplicar na criança, nós vamos criar anticorpos contra toda a estrutura viral. E a Pfizer, nós vamos criar anticorpos específicos contra a proteína S. Aí também eu já coloco uma coisa prática. Doutor, como é que eu faço para saber se a vacina pegou no meu filho? Então, cuidado na hora de pedir o exame. Quem tomou Coronavac vai fazer sorologia, IgA e IgM, anticorpos totais. Depois de concluir o esquema vacinal, depois de 3, 4 semanas, você pede anticorpos totais, porque é vírus inteiro. Se quiser complementar e pedir um segundo item, que são os anticorpos neutralizantes, anti-RBD, antiproteína S, também pode pedir. Agora, quem tomou vacina Pfizer, só faz sentido pedir anticorpos antiproteína S, porque é o que foi aplicado na vacina. Então, às vezes as pessoas tomam Coronavac e insistem em ficar pedindo somente a sorologia de anticorpo neutralizante e antiproteína S. Então, estão procurando o anticorpo errado, né, para uma vacina que teve uma outra estratégia de mecanismo de ação. Qual que era a outra pergunta? Você tem que me lembrar. O que o pessoal realmente quer saber são os efeitos adversos e miocardite. E realmente, se a longo prazo, se a vacina vai acarretar algum problema ou não. Na realidade, você precisa, aquela famosa pergunta, doutor, eu posso vacinar meu filho? E os riscos? Eu acho que aí seria interessante se a gente focar nessa parte.
Vamos lá. Existe uma coisa que é miocardite e pericardite como complicação de doenças virais, ou seja, da infecção de verdade, e a outra coisa que é miocardite e pericardite como uma complicação pós-vacinal. Nós estamos falando de coisas diferentes. A miocardite e pericardite é uma inflamação do coração com a participação direta do agente causador, do vírus. Você tem uma resposta de agressão do vírus, mistura com uma resposta inflamatória e autoimunidade, e é uma reação que você não controla direito, não. Porque o vírus está ali, né, dançando, né, o samba que ele quiser. Então, se a pessoa é geneticamente suscetível a esse vírus, ou ela é uma imunossuprimida por algum motivo, tem alguma doença, usa alguma terapêutica imunossupressora, teve câncer, enfim. A miocardite da doença infecciosa é de altíssimo risco e difícil de controlar. A miocardite, como uma complicação de vacina, é um fenômeno mais de autoanticorpos, de aparecimento temporário e autolimitado, e bem mais tranquilo de cuidar, se aparecer. A miocardite viral, a chance de ocorrer no COVID de verdade, doença, infecção, ela é de 20 a 40 vezes mais frequente do que a miocardite branda pós-vacina. Qual que é a incidência disso na vacina? Em torno de 1 para 100 mil de acontecer esse fenômeno, e é um fenômeno brando que pode, é de fácil controle. É de 1 para 1 milhão. É de 1 para 1 milhão, desculpa. Muito diferente. Já no caso da vacina, da doença, ela pode ser muito mais agressiva e ter um desfecho fatal. Então, toda essa falação em torno da miocardite, eu acho que, primeiro, é assim, tem muita confusão em entender o que é a miocardite, complicação da doença COVID ou de doenças infecciosas, e o que é a miocardite ou pericardite, como uma complicação vacinal e que não é específica da vacina COVID, tá? Miocardite pós-vacina pode acontecer com qualquer vacina. O fato é que ela é bem mais fácil, bem mais branda, bem mais tranquila de controlar esse eventual efeito adverso. Então, não tem por que ter esse pânico em torno desse efeito adverso. Eu queria também fazer um comentário, assim, que é uma coisa meio de lógica matemática e muito simples de entender. Toda semana tem um sorteio da Mega Sena. E muitas pessoas vão na casa lotérica preencher um cartão e fazer uma aposta. E todo final de semana a gente fica sabendo que ganhou 1 ou 2 pessoas no Brasil inteiro. O ano tem mais ou menos 48, 50 semanas. Então você imagina se a gente trouxer todos os sorteios da Mega Sena para um único dia. Então você vai ter lá 50, 100 ganhadores num único final de semana. A vacina COVID, ela começou com os adultos e agora ela está descendo para as crianças. É uma situação emergencial em que milhões de doses são aplicadas no mundo inteiro e simultaneamente. Então, nós estamos fazendo ali apostas de Mega Sena simultaneamente em massa no mundo inteiro. Então, se nós temos um evento que é muito raro estatisticamente, mas devido à vacinação simultânea em massa, matematicamente os números absolutos vão saltar aos olhos, sobretudo quando nós ainda estamos numa fase de aprendizado. Então, esses efeitos vão aparecer e a gente tem que trazer para a estatística, relativizar isso com relação ao número de doses aplicadas,
comparar com a doença selvagem e daí decidir se a vacina é segura para continuar sendo aplicada. Todas as vacinas COVID até o momento, as complicações graves relacionadas à Pfizer, a Coronavac, Janssen, AstraZeneca, são números lotéricos. Só que como aplica milhões de doses por dia, né, diferente do protocolo de vacina normal, em que já existe um calendário pré-estabelecido e que vai tem aquela sequência, não é todo mundo tomando tudo ao mesmo tempo, elas também têm efeitos adversos e são lotéricos. Mas esses efeitos adversos plenamente justificam a minimização da evolução grave e da mortalidade, e geralmente são coisas que nós conseguimos contornar. Nós estamos recebendo inúmeras perguntas aqui em relação à vacina, mas vamos dar andamento para a gente responde. Senão daí a gente não termina o nosso que a gente tinha programado. Bom, para mim já ficou bem claro que a ideia é de vacinar as crianças, em relação principalmente aos quadros de efeitos adversos. Agora, vou repetir assim, qual a vacina, que as mães têm feito muita pergunta para todos os pediatras, vários pediatras fizeram essa pergunta. Com qual vacina, Pfizer ou Coronavac? Olha, eu acho que é uma pergunta assim, que não tem muita resposta, porque dentro do que é adotado aqui no Brasil, a gente não tem direito à escolha, não tem escolha. Você vai no posto de saúde e toma a vacina disponível. Para criança, as duas têm um perfil de segurança, são vacinas seguras. Você veja, com relação à Coronavac, já foram aplicadas mais de 200 milhões de doses em crianças na China. Não tem nenhum efeito adverso a destacar. A Pfizer é uma vacina que já foi aplicada a milhões de doses. Agora, a Anvisa soltou dentro do protocolo, que a Coronavac não é para ser aplicada em crianças imunodeficientes. Bem, essa é bem nossa área de imunologia. A Sociedade Brasileira de Pediatria, no caso do Departamento de Imuno, e a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né, fez uma nota esclarecendo o seguinte: uma vacina, para ela seguir uma recomendação de aplicação, ela tem que ter uma eficácia mínima desejada. No caso dos imunodeficientes, como essa eficácia ainda não foi aferida, no caso da Coronavac, não foi feito nenhum estudo, a Anvisa adotou um tom de cautela de não recomendar a vacina. Agora, existe uma diferença em não recomendar, ou seja, eu não vou mandar aplicar uma vacina para a pessoa achar que está protegida e, de repente, pegar a doença. Isso é uma coisa. Agora, não é um tom de contraindicação. A alternativa é da Pfizer. A Pfizer já tem estudos em imunodeficientes e mostra que vale muito a pena. O paciente pode não soroconverter, mas acima de 80% deles, dos estudos feitos com pacientes com imunodeficiência primária em Israel, o protocolo mostra claramente uma taxa de indução de imunidade celular acima de 80%, e uma redução também na morbidade e na mortalidade. Apesar do risco do COVID em imunodeficientes, a mortalidade ser 4 vezes maior, né, dentro dos casos graves, ou seja, o paciente imunodeficiente realmente ele é de extremo risco, ainda vale a pena, sim, dar vacina Pfizer para esses. Esse estudo já foi feito. Logo mais vai ter um estudo com Coronavac, mostrando, né, o grau de eficácia nessa população. Tem provavelmente duas perguntas, são provavelmente até clientes seus, e são as mães que estão assistindo aqui a webinar. Uma mãe pôs assim: uma criança de 2 anos com imunodeficiência, poderia ser aberta uma exceção para imunizá-la? Ou tem que aguardar a liberação do órgão regulador? Então, no momento a gente está autorizado, né, de 5 para cima com a Pfizer e de 6 para cima com Coronavac. Já tem estudos, sim, em andamento com crianças muito pequenas.
Eu acho que nos próximos 6 meses esses estudos vão ser divulgados, e eu estou certo que, em havendo resultados de eficácia e segurança, vai ser liberada a vacina, sim, para as crianças muito jovens, já a partir dos 6 meses de idade. Então, nós temos que aguardar um pouco mais. Eu vi que tem uma pergunta sobre criança com asma eosinofílica. E tem uma outra, tem uma outra também aqui, criança que faz uso de imunoglobulina. Imunoglobulina, vamos lá. Então, a criança que faz uso de imunoglobulina é a imunodeficiente primária, que faz terapia de reposição de imunoglobulinas. As imunoglobulinas disponíveis, no momento, elas não têm anticorpos antiproteína S. Ainda não deu tempo de fabricar, porque a imunoglobulina é um medicamento que vem da coleta do plasma, da doação do plasma, do sangue, e os anticorpos são extraídos dali. Então, ainda não deu tempo de produzir uma imunoglobulina que já contenha anticorpos anti-Covid. Então, essas crianças, elas vão receber terapia de reposição de imunoglobulina e vão receber, sim, a vacina Covid. O intervalo preconizado para essa população é de 7 a 15 dias entre imunoglobulina e vacina. Com relação à asma eosinofílica, alguns pacientes, inclusive, vão estar tomando medicamentos imunobiológicos para o controle das formas graves de asma. A vacina Covid segue indicada, sim, e é um grupo de especial interesse que tome a vacina, porque o pulmão do asmático já é alvo, já é vítima de uma desregulação imunológica com excesso de inflamação, de uma reação do tipo alérgica, TH2, e daí nós não queremos, em cima disso, uma infecção viral para estragar ainda mais o pulmão. Então, as crianças que têm asma graves têm, sim, uma especial indicação de tomar a vacina anti-Covid para se proteger de uma complicação pulmonar em cima de um quadro de asma grave pré-existente. Tem uma pergunta que o Alfredo fez em relação às vacinas a partir de 6 meses. Eu li alguma coisa, mas não sei qual a informação que você tem. Eu não tenho nada específico, VR, por enquanto é que os estudos estão em andamento, então não tem nada oficial. O que eu li, pelo menos, foi que em Israel parece que vão começar a fazer a partir de 6 meses, mas também com experimental. Então, acho que nós vamos ter que esperar para ser liberado ainda. Eu acho que primeiro a gente vai tentar a partir de 3 anos. Acho que esse é o próximo foco. Nós temos uma pergunta aqui para crianças com trissomia do 21, com síndrome de Down. É um grupo especial, pacientes com síndrome de Down, alguns deles podem evoluir, sim, com uma imunodeficiência não grave, mas uma imunodeficiência parcial, e, sem dúvida, é um grupo de risco também. Em especial, a vacina, tanto a Coronavac quanto a Pfizer, nesse grupo, nas idades indicadas, segue, sim, altamente recomendada. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, Condino, que eu acho que vale a pena para a gente talvez terminar, porque depois a gente poderia começar a responder as perguntas que a gente vê mais prevalentes. Eu acho que uma outra questão que o pessoal tem tido assim, bastante dúvida e tem perguntado bastante em relação às múltiplas doses das vacinas. Você faz as 2 doses, depois você faz o outro reforço, provavelmente está programado outro reforço. Você tem alguma informação como está funcionando o sistema imunológico ou não? E a própria Lourdes faz uma pergunta logo lá no começo, que ela fala assim que 3 doses da vacina, se essa pessoa pega a Covid, você acha que pode ser alguma alteração imunológica da pessoa ou não? Se não me engano, a pergunta dela é mais ou menos referente a isso. Mas, de qualquer maneira, que eu acho que o grande problema todo que a gente tem de discutir em termos de vacina hoje em dia é, a longo prazo, essas vacinas vão causar algum efeito, e o outro problema que a gente tem visto é se as múltiplas doses vai realmente alterar o sistema imunológico ou não. O que você já tem de conhecimento sobre isso? Bem, as doses de reforço, terceira dose, então, assim, já tem vários estudos clínicos mostrando que a combinação de tipos de vacina, de plataformas de vacina, portanto, assim, no meu caso, eu fui vacinado com 2 doses da AstraZeneca e minha terceira dose foi Pfizer. E tem pessoas que tomaram 2 Coronavac e receberam Pfizer. Tem gente que tomou,
2 AstraZeneca e recebeu uma Coronavac de terceira. Bom, enfim, tem um estudo clínico muito interessante, combinando aí 7 tipos de possíveis reforços, e a conclusão é que a mistura das plataformas de vacina, ela é produtiva no sentido de dar uma resposta imune mais eficaz, mais protetora. Então, é bem-vindo, né? Você completa o esquema de imunização com um tipo de vacina e toma o reforço de outra. Você tem uma vantagem imunológica com isso. A outra pergunta, VR, sobre... Não, o que eles continuam... sobre a questão dos breakthrough cases, ou seja, a questão da pessoa plenamente vacinada, que tomou 2 doses e eventualmente até a terceira, ainda contrai Covid, aí a variante Ômicron, que é a que está prevalecendo agora no nosso meio. Enquanto nós tivermos vírus circulando e uma população que não está totalmente protegida, nós estamos sujeitos a uma taxa de circulação viral mais alta, e isso favorece o aparecimento de variantes genéticas do vírus, que podem ter consequências ruins. No caso, a Ômicron, ela tem se revelado ser muito mais infectante, comparada às outras cepas que nós conhecemos, mas com uma menor gravidade, porque ela tem uma penetração um pouco menor. E também porque já existe uma boa parte da população vacinada. Então, veja, pode acontecer sim esse mecanismo de evasão do vírus em pessoas vacinadas, e aí, Lourdes, existem os 2 raciocínios, tá? Se por um azar aquela pessoa for uma pessoa imunossuprimida, em que a eficácia, particularmente no caso dela, a eficácia do esquema vacinal não foi lá grande, ela está sujeita a pegar Covid, sim. Agora, assim como as pessoas que têm uma imunização completa, dependendo do grau de mutação, também estão sujeitas a pegar uma forma, pegar o Covid, mas uma forma mais leve. Isso se deve aos mecanismos de evasão do vírus. Então, as 2 possibilidades são válidas. Agora, para deixar claro isso, olha, nós estamos imunizados, né? Eu sou uma pessoa que tomou 3 doses de vacina, mas eu continuo usando máscara, continuo lavando a mão, e eu estou aqui com o VR, nós estamos sem máscara, mas os 2 estão vacinados com 3 doses, e nós estamos num distanciamento social. E as pessoas que estão aqui dentro dessa sala de apoio técnico estão todas longe usando máscara. Então, a gente ainda vai ter que usar máscara durante um bom tempo, até acalmar a circulação do vírus, e isso só será possível com o avanço da campanha de vacinação. Eu acho que valeria a pena responder o que o Albano, não sei se você tem conhecimento ou não do trabalho, você chegou a ler a pergunta do Albano, no trabalho de Goster, da JAMA, prevalência de miocardite, de 12 para 15 anos, 70 para 1 milhão. Eu não cheguei a ver esse trabalho. Eu acabei puxando ele aqui, Albano. Quando você colocou, eu estou aqui com uma revisão e o número procede. Então, é mais alto, mas mesmo assim, a vacina, né, dentro do comentário, a vacina ainda atende os quesitos de segurança. Bom, eu gostaria agora também de perguntar para você, na última webinar que você participou comigo, você falou muito sobre a parte genética, de investigação dos casos de Covid. Eu sei que você já falou lá no começo, mas você poderia dar assim, alguma orientação, porque eu me lembro que naquela época todo mundo ficou muito curioso para saber quem estava mais propenso ou não a ter o Covid. Como que está esse trabalho? Ele deu andamento? Foram descobertos mais genes? O que você poderia dizer para a gente? Já foi descoberta muita coisa. A coleção de genes de suscetibilidade vai aumentando, e o aprofundamento da questão da autoimunidade gerada pela infecção e a incapacidade das pessoas reagirem também, o conhecimento vai se aprofundando. Se alguém quiser
ter conhecimento dessa lista de publicação do consórcio, entra no meu perfil, pode ser no Facebook ou no LinkedIn, ou no Instagram, tem um link lá sobre as publicações e vocês vão ver a lista de trabalhos que já foram publicados e mostrando esses dados. Isso vai ajudar muito no desenho futuro de estratégias de enfrentamento a essas doenças virais emergentes e, de agora em diante, esse consórcio vai se organizar para estender os estudos a outras doenças virais respiratórias emergentes e procurar entender melhor a suscetibilidade genética, os mecanismos imunopatológicos, para a gente poder desenhar novos tratamentos, né, que saiam do lugar comum que a gente já conhece há décadas. Tem uma pergunta importante que veio aqui, da Suzana. O que dizer para as pessoas que não querem se vacinar porque já se consideram protegidas porque tiveram Covid? A resposta é que essas pessoas não estão protegidas contra a Covid. Quem já teve tétano e sobreviveu não está imunizado, precisa tomar vacina. Quem já teve difteria e quase morreu e sobreviveu e não tomou a vacina, pode morrer de difteria. Quem já teve febre amarela e quase morreu de febre amarela e não tomar a vacina de febre amarela, pode pegar de novo. Então, a questão do Covid, isso não é uma exclusividade do Covid. As pessoas que tiveram Covid, elas têm algum nível de anticorpo, sim, mas elas não estão imunes ao Covid. Elas podem pegar Covid várias vezes e numa dessas vezes enroscar feio, porque o vírus não é aquele mesmo que começou a circular no início de 2020. Nós já tivemos várias cepas depois, e se tem alguém achando que é o fim da pandemia e que a variante Ômicron é a última que vai circular, está muito enganado. Ontem mesmo, já tem um grupo em investigação na Dinamarca com a variante Ômicron, com submutações, dotando essa variante, que até então é considerada boazinha, de uma agressividade inesperada. Então, não vai... Por que essas pessoas que tiveram Covid precisam se vacinar? É simples assim, é porque elas não estão imunizadas. Eu acho que teria vamos a pergunta também da Lívia, que ela é uma cardiopediatra, do timectomizados pós-cirurgia cardíaca, poderão receber a vacina? E devem. Timectomizado é um modelo de imunodeficiência secundária. Eles podem e devem. A Pfizer está aberta para eles e vamos procurar estimular o que eles tiverem de imunidade residual. Porque se eles pegarem a doença, a chance deles se darem mal é grande. Eu tenho uma pergunta aqui da doutora Mariana, que ela recebeu, que eu acho que do ponto de vista prático, acho que é importante para nós pediatras, né? Que ela recebeu uma orientação já da Academia Americana de Pediatria, que as vacinas do calendário... Você poderia fechar só um pouquinho? Que ela recebeu a orientação já da Academia Americana de Pediatria, que as vacinas do calendário podem ser feitas juntos com a Covid nas crianças e adolescentes. Olha, o que nós temos aqui, que a nota técnica do Ministério da Saúde, de 2022, estabeleceu 15 dias entre a distância entre a vacina da Covid e as vacinas do PNI. Essa orientação foi feita pela uma recomendação da Anvisa de precaução, para a gente não correr o risco agora no início. Nós estamos iniciando uma vacina para uma idade que estava sendo com grande discussão se poderia ser vacinado ou não, então para a gente não ter nenhum risco que tenha algum efeitos colaterais ou adversos concomitantemente entre uma vacina do PNI e a Covid. Então, essa foi uma precaução que a Anvisa tomou para a gente não ter nenhum risco de ter algum problema com a vacina contra o Covid. Então, viu, Mariana, pode ser, nos Estados Unidos a gente já sabe que já estava liberado, mas no Brasil a gente não pode orientar as famílias aos 15 dias, tem que ter 15 dias entre uma vacina e a outra, porque mesmo se você falar para a mãe que pode tomar, ela vai chegar no centro de saúde e eles não vão dar. Uma outra também pergunta que foi feita para mim foi que se a criança
que teve contato com uma pessoa que testou positivo para Covid, deve esperar quanto tempo para se vacinar? Eu vou dar uma opinião, depois você veja o que você acha, Condino. Assim, se ela entrou em contato com alguém com Covid, normalmente eu oriento que ela espere 5 dias e teste a criança. Se a criança deu positivo, daí você tem que esperar 1 mês para tomar a vacina. Se ela testar negativa e realmente não desenvolveu sintomas de Covid, então essa criança já poderia tomar a vacina do Covid. Então, não sei o que você acha ou não dessa orientação. É isso mesmo, VR. Acho que o raciocínio é esse. Você espera para ver se a criança vai ter alguma indícios de contaminação. Se tiver, vai ter que esperar para vacinar e esclarecer se tem ou não o Covid. E se não tiver, não tem nenhum sintoma, aí aplica a vacina. Aproveito e respondo aqui uma pergunta da Milena. Ela perguntou o seguinte: olha, meus pais tomaram 3 doses de Coronavac. Eles estão menos protegidos comparado à intercambiabilidade de vacinas? Olha, Milena, eu vou responder que seguramente seus pais estão protegidos contra a forma grave da doença e contra a mortalidade. Com relação a afirmar que eles estão menos protegidos, veja, os estudos que foram feitos de intercambiabilidade de vacinas mostraram um perfil, uma performance maior na questão da eficácia e na produção dos anticorpos. Mas não quer dizer que vacinar com 3 doses da mesma vacina seja ruim, né? Então, pelo contrário, que bom que seus pais receberam 3 doses da Coronavac. Seguramente eles estão agora num outro patamar de segurança. Tem uma pergunta aqui que eu achei assim, eu acho difícil de responder, que a pessoa fala que como que a gente vai fazer para convencer quem não quer tomar vacina? Eu li aqui atrás, não sei, eu acho que o que eu tenho feito, eu tenho explicado a importância da vacina, tenho explicado a importância da criança voltar às atividades escolares, atividades sociais, aos possíveis efeitos futuros que possam ser terem pela Covid. E eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que conversar muito com os familiares, vai ter que ter muito evento científico ainda. Eu acho que é importante cada médico, cada agente social procurar se interagir, procurar não ficar lendo fake news, procurar ver o que realmente a ciência está falando e a gente tentar montar uma ideia onde que todos possam, com o maior número possível de crianças, venham a vacinar e com isso a gente consegue diminuir o vírus circulante entre a população infantil. Não sei o que você acha daí. VR, assim, com outras palavras e dando a mesma mensagem, eu queria lembrar o seguinte: existe a questão social e de interesse de saúde pública e ordem pública. Nós vivemos no Brasil um Estado democrático de direito, em que nós temos que respeitar a lei. Acho que nós não estamos aqui para obrigar as pessoas a tomarem uma medicação, tomarem uma vacina contra a vontade delas. Acho que não é esse o ponto. Mas todo mundo tem que ser esclarecido com relação ao que acontece, né, com uma pessoa que contrai a doença, quais são os riscos da doença e quais são os riscos da vacina. Então, nós temos hoje evidência científica suficiente para afirmar com certeza que os riscos da vacina são ínfimos comparados aos riscos da doença. A doença tem um risco muito maior e a doença mata, né? Então, as pessoas têm que saber claramente disso. Aí tem gente que me pergunta, paciente, professor, porque todo mundo fala muita coisa, tem 2 lados, o lado que é contra, tem os argumentos que são contra, os argumentos que são a favor, eu fico dividido. A minha resposta é, olha, gente, a verdade é uma só.
Não tem essa história de dois lados. Não tem duas verdades. Nós temos uma verdade, que é os fatos, a evidência científica. Ela está aí. Se isso não é suficiente para a pessoa acreditar, né, se ela não está convencida, né, se ela nega a evidência científica, já é outro problema que transcende os objetivos aqui do nosso webinário, e a gente não quer entrar na polêmica, aspectos polêmicos da política, a gente não está aqui para discutir política, nós estamos discutindo exatamente uma maneira, resumindo, a gente está aqui discutindo o que acontece com a doença e o que acontece com a vacina. Quais são os riscos da doença e os riscos da vacina. E são duas coisas muito diferentes. É lógico que a doença é infinitamente pior, né? E a gente não quer isso para os nossos pacientes. Tem uma pergunta aqui, se existe alguma maneira de detectar a miocardite antes da vacina. Nós não temos como saber, antes de tomar a vacina, se a pessoa vai ou não desenvolver miocardite, e ao mesmo tempo como se a pessoa vai ter ou não Covid e vai ter ou não miocardite. Tá? Então, não tem, infelizmente, a gente não sabe fazer isso. Tem muitas pessoas que estão querendo fazer exame de eco, eletro dos filhos, para ver se tem algum defeito, alguma má formação no coração, antes de tomar a vacina, mas isso também é uma orientação a nível de saúde pública, impossível você fazer toda uma checagem em todas as crianças para ver quem vai ou não tomar vacina. Então, também isso também não é uma orientação, o Ministério nem a Anvisa orientou a fazer esse quadro. Só uma coisa para esclarecer, aconteceu aquele evento da criança aqui no interior de São Paulo, que teve uma ocorrência cardíaca, aquela criança tem doença cardíaca pré-existente, para deixar claro isso. Foi feito todo um estardalhaço na imprensa para uma criança que já tinha uma cardiopatia e não sabia que tinha. Então, são aquelas coisas que acontecem ao acaso e independente da vontade da gente. Sobre essa questão de fazer check-up cardiológico antes de dar vacina, tá bom, então a gente teria que indicar isso para todas as vacinas, porque qualquer vacina pode dar miocardite pós-vacinal. Aí você também tem que fazer check-up cardiológico toda vez que seu filho pegar um resfriado, porque ele pode evoluir com miocardite. Você acha que justifica isso, esse gasto, do ponto de vista de saúde pública? Olha, eu vou fazer a pergunta que eu imagino que você não tenha resposta, mas eu acho que vale a pena, principalmente que a gente está indo agora terminando o webinar, está terminando, da Ana Carolina. Com relação à preocupação dos pais sobre possíveis efeitos a longo prazo da vacina da Pfizer. Eu já até tinha perguntado antes para você como orientar os pais a longo prazo. Você já fez a explicação quando você falou sobre a própria vacina, mas se você quiser novamente fazer assim, do ponto de vista prático, como você iria explicar para os pais? Eu acho que é importante, mais uma vez, reiterar, é uma vacina de RNA mensageiro, que codifica proteína S, exclusivamente a proteína S e nada além da proteína S, e por um recurso de biotecnologia é inserido um código de parada. Cada molécula de RNA injetada no músculo, ela copia uma cópia de proteína S. Ao tomar vacina, o músculo vai produzir a proteína S, que vai ser apresentada ao sistema imune, e o sistema imune se encarrega de produzir os anticorpos. É isso, é só isso. A vacina não fica viva na gente pro resto da vida, não. Aquela transcrição ali vai acontecer nas primeiras 24 horas, não passa de 48. Morreu ali. Nós não estamos injetando vírus vivo em ninguém. Então, não tem essa de consequência a longo prazo. Eu vou dizer para você, tem consequência a longo prazo, sim. Evitar que a criança pegue Covid, desenvolva as complicações, desenvolva sequela neurológica, desenvolva cardiopatia, insuficiência renal crônica, e que os meninos, os homens, fiquem estéreis para o resto da vida.
Então, essas são as consequências da vacina. A gente previne toda essa lista de desgraças que a gente não deseja para ninguém. Tem uma outra pergunta. E quando a criança teve Covid e precisa completar calendário vacinal do PNI, sem ser a vacina da Covid, deve esperar quanto tempo? O que a gente tem orientado, teve Covid, a gente tem que esperar 30 dias após o Covid que você tem liberado para fazer as outras vacinas. Bom, continuo, acho que, assim, nós já estamos com 1h30, 1h40 já de webinar, eu acho que já discutimos bastante. Acho que eu adorei, achei bem aproveitoso, foi super tranquilo, calmo. Tentamos discutir as principais perguntas, que ainda vão ficar com muitas dúvidas, mas eu acho que você foi super claro, esclareceu bem, eu acho que valeu a pena. Eu gostei demais, muito obrigado por você ter vindo aqui, por a gente ter podido conversar desse jeito. Parabéns, viu, Conde? Eu gostaria de agradecer, VR, pelo convite e depois para aquilo que acabou se transformando numa iniciativa conjunta, numa cooperação. Acho que é assim que a gente tem que trabalhar, ter o trabalho cooperativo, um ajuda o outro. Gostaria de convidar a audiência a seguir nossas páginas, alergologica.com.br, é a nossa página no Facebook, Alergológica, e no Instagram, também a Alergológica, e se não encontrar, me acha, que em seguida vocês acham a página. Por quê? Porque nós estamos usando as nossas páginas para conteúdos educativos. Então, essas páginas nossas são recentes, ela tem poucos dias que foram no ar, e nós estaremos sempre colocando trabalhos científicos relevantes de esclarecimento, notas de esclarecimento à população em geral e à própria classe médica. Então, seguimos à disposição. Eu desejo a todos muito boa noite, muito obrigado pela participação e pela audiência. Eu estou vendo aqui, tem algumas perguntas que não foram respondidas, mas eu me proponho, a Juliana vai pegar as perguntas e a gente responde para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite para todos e até a próxima webinar. Boa noite.